Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, a nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos estar vendo tipos de narrador, certo? Então, nós já sabemos que existe dois tipos de narrador, né? Narrador observador e narrador personagem. Então, quem é narrador observador? O narrador observador é aquele que apenas observa os fatos, né? Ele conta os fatos sem participar da história. E o narrador personagem é aquele que observa e participa da história, dos acontecimentos, né? Então, o narrador observador, ele narra a história em terceira pessoa, ou seja, ele não participa da história. E o narrador personagem, ele narra em primeira pessoa, porque ele também está incluso na história, né? Ele participa da história. Então, olha só, nós colocamos dois exemplos aí. Na letra A, eu coloquei o seguinte: Clóvis olhou o muro, os cafeeiros, as bananeiras, tudo bem maior que ele. Então, observem aí que o narrador, ele não participa, ele é apenas narrador observador, porque ele fala em terceira pessoa. Letra B. Olhei o muro, os cafeeiros, as bananeiras, tudo bem maior que eu. Então, olha só, ele já participa, ele já está incluso na história, ou seja, ele narra em primeira pessoa, incluindo ele, certo? Então, aí ele usou, ó, ele, né, terceira pessoa, e eu, primeira pessoa, certo? Agora vamos lá para o discurso direto e indireto. No discurso direto, o narrador fala das ações do personagem. Pode usar dois tipos de discurso, certo? Então, o discurso direto, onde o personagem fala, e o discurso indireto, aonde o narrador escreve o que o personagem fala. Então, olha só, como assim? Quando o personagem vai falar na história, quando o personagem entra na história, o que acontece? Nós temos a introdução da fala do personagem depois de dois pontos e travessão, ok? E o discurso indireto quando o narrador fala pelo personagem. Exemplo, quando chegaram naquela escola, Juliana disse que havia encontrado sua amiga de infância, certo? Ou seja, o narrador falou pelo personagem. Quando chegaram naquela escola, Juliana disse que havia encontrado sua colega de infância, sua amiga de infância. Então, o narrador aí fala pelo personagem. Entenderam? E no discurso direto, o personagem fala diretamente, aonde seria, ao chegar naquela escola, Juliana disse, dois pontos, parágrafo travessão. Eu encontrei a minha amiga de infância. Entenderam? Então, no discurso direto, o próprio personagem fala, no discurso indireto, o narrador fala pelo personagem, ou seja, escreve o que o personagem falou, certinho? Agora, a atividade é a seguinte: você vai se colocar na posição de narrador personagem, ou seja, você vai participar da história e você vai colocar discurso direto, ou seja, o personagem vai falar nessa história, certo? Então nós vamos montar aí o quê? Um diálogo, né? Um diálogo onde é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Por quê? Porque vai haver a fala do personagem, certinho? E aí você vai contar uma história fantástica e você vai
criar um personagem, tá? Esse personagem vai ser criação sua, ok? Não pode copiar, não pode. Tem que ser um texto de próprio punho, ok? Espero que todo mundo tenha entendido. Caso isso não aconteça, pode me chamar, estou aqui à disposição, certinho? Então, até a próxima.